sentido. Agora, entrando um pouco na sua área mesmo, química, né? Que é a área, o cargo-chefe, vamos dizer assim. Como que você, professor Elton, ao abordar os alunos, ao ministrar, né, ao dar uma aula, como que você consegue encaixar a química na vida, né, deles, através de uma aula que faça sentido? Porque eu confesso que quando eu era estudante assim, de ginásio, eu tinha aquela visão, nossa, o químico deve ser o cara que fica com cabelo sem pentear, num monte de tubo de ensaio ali, um monte de coisas, esbarrando numa, noutra, e falando, eu vou definir essa teoria, eu vou descobrir isso. Mas como que você consegue transpor essa barreira da teoria através da prática em suas aulas? Olha, confesso que não é nada fácil, né? Porque quando a gente ingressa na escola, a gente já vê matemática, português, já desde quando a gente entra na escola, né? E a química, você vai ver ela no 9º ano, alguns só conseguem ver no ensino médio, na primeira série lá do ensino médio. Então, aí já é uma barreira. Né? Uma outra barreira é que a química ela é uma ciência que estuda a matéria, né? A matéria, as suas transformações, a energia envolvida nessas transformações. E a química, ela estuda o quê? Átomos, moléculas, como que é o comportamento desses átomos de moléculas. E átomos e moléculas não é coisa que a gente vê, que a gente pega. Então, é uma outra dificuldade, né? Um outro obstáculo, uma outra barreira que a gente tem que enfrentar, né? Tentar explicar aquilo que a gente não vê, que a gente não pega, né? Então, para o ensino da química, tem que estar muito relacionado com a prática, né? Então, eu tento levar algo diferente, né, para complementar aquela teoria. Embora que não tenha como a gente fugir da teoria na química, né, porque existem cálculos, fórmulas, símbolos, então a gente tem que estar... A tabela periódica, né? Para alguns tão temida, para outros não, né? Mas aí vem aquela questão, né? Até há pouco tempo eu estava conversando com um colega professor e ele falava assim, eu acho que uma pergunta legal a fazer esse professor como que ele consegue dar essa matéria, sendo que os alunos falam, nossa, chegou uma que consegue ser talvez pior que a matemática, porque mistura letra com números. E aí o português eu não vou bem, a matemática também, e agora? Como que você consegue trabalhar essa ideia de ter que talvez encantar através da aula, mas de forma simples, de forma prática e fazendo a transposição da teoria, né? Como que você consegue? Você estudou, você fez algum curso à parte, você segue algum youtuber, ou você tem algum esquema, ou é de você mesmo? Com o tempo de carreira isso foi natural? Eu diria que seria natural, né? Com o tempo de carreira e me espelhando também em alguns canais de youtubers, né? Ajuda bastante. E eu tento levar a algo diferente, né? Algo diferente, seja jogos físicos, jogos online, atividades lúdicas, experiências, para a gente ir além, né? Porque não tem como você ensinar química se você não tiver algo ali para você demonstrar, né? Algo que desperte ali a atenção do aluno. Não chegou para mim assim que a química era a pior matéria por causa isso é só provocação mesmo. Mas chegou assim, para que eu vou usar isso na minha vida, né? Sempre chega isso para mim, para que eu vou usar isso na minha vida? Ou porque achou a química mais complicada, porque acha que a química é tipo fazer bomba. Coquetel molotov, né? Eu acho que quem nunca ouviu, enquanto professor, enquanto educador, essa fala, né? Mas o que eu vou usar essa matéria? Para que vai servir para mim? Porque a gente, às vezes, convive com uma clientela de alunos que não todos, mas alguns imediatistas, né? Eles querem a utilidade daquilo que está aprendendo já para hoje, já para amanhã. E aí, muitas das vezes a gente tem que falar para ele, calma, né? Essa fase da idade sua, você ainda vai perceber para que isso vai servir. E vai ser de muita valia. Agora, talvez você não entenda, mas no futuro você vai dar valor. Mas são as pedras do caminho, né? Porque eles estão numa educação básica, né? Então eles estão tendo ali uma base. Então primeiro eles contato, têm que ver de tudo um pouco. Né? E aí eles não conseguem enxergar isso, né? Que futuramente, talvez eles vão precisar se afundar. E aquela base foi tão boa ali para ele. Tem um estudioso chamado Antoine Laurent de Lavoisier. Certa vez ele fez uma frase, ele disse o seguinte: na natureza nada se cria,
nada se perde, tudo se transforma. O que ele quis dizer com isso? E dentro da sua metodologia de química, você concorda com isso? Você utiliza isso? Então, se eu pegar, né, aqui esse papel, né, e colocar fogo nele, né? Já é uma experiência aí, ó. Se eu pegar esse papel e colocar aqui fogo nele, eu vou estar fazendo uma ação. Sim. Não é isso? E vai haver aqui duas reações, né? Vai haver a reação química, né, que eu vou estar transformando esse papel em um outro produto. Sim. Aqui, no caso aqui vai sair fumaça, né? Vai formar um carbono aqui. Uma cinza, né? Isso, uma cinza. E a outra reação é que pode pegar fogo, né? Sim. Eu fiz uma ação e vou ter duas reações, no caso a reação química, né, que mudou a composição química aqui desse produto inicial. Sim. E a ação da ação mesmo, física, Sim. né? E que pode queimar, pegar fogo. Sim. E o Alan tem um ataque ali também, né? Mas é interessante. Seria dentro daquele princípio da física também que toda ação tem uma reação e essa reação, por sua vez, é química? Sim, sim. Entendi. Então, podemos dizer assim, a grosso modo, que a química, ela casa bem com a física? E se fizer junta, o aluno tem maior aprendizagem? Sim, sim. Não só com a física, como também com a biologia, né? Então, as três andam juntas, tanto que é considerada ciências aí da natureza, né? Natureza. Em alguns momentos, né, tem que haver essa separação, mas a maioria das vezes elas caminham juntas. E é fundamental fazer essas pontes. Sim. Elton, geralmente eu pergunto para alguns professores que vêm aqui essa questão, né? Você já tem uma bagagem, uma experiência aí de aula, né? Dando aulas de química, você já passou algum perrengue dentro dessas experiências que você poderia contar? Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que ajuda muito, dá um novo gás e ânimo para a aula, mas nem sempre a gente tem controle do que está fazendo, assim, no sentido de que o aluno, a gente não sabe o comportamento dele. Às vezes a gente pensa na nossa cabeça uma coisa direitinha, correta, e que vai ser uma aula, né, uma senhora aula, e de repente o comportamento de um já extrapola tudo, você fala, e agora, menino? E minha aula foi embora. Você tem alguma história, alguma curiosidade aí que algo saiu do controle e você teve que retomar as rédeas ali? Eu tenho algumas considerações, né, a falar aqui, por exemplo, também um outro empecilho que a gente tem no ensino da química é porque nem todos estão ali com o espírito investigativo, né, com o espírito de realmente aprender. Alguns ali estão mais por brincadeira, né, mas sempre a gente tem essa dificuldade, né, de chamar ali a atenção do aluno para aquela experiência, e sempre algo dá errado, né? Essas coisas sempre acontecem, né? Então, os maiores cientistas, eles erraram várias vezes, várias e várias vezes. Eu acho que a ciência, ela se dá muito no erro, né? É a alma da ciência, né? O erro para chegar no acerto, né? Acho que até Karl Popper fala isso, né? Toda ciência forte é aquela que se mantém estabelecendo o questionamento constante, porque nada é verdade absoluta. Então, aquela ciência que se cristaliza como verdade, ela já está matando a própria veia investigativa e dinâmica da ciência, né? Ela é viva, né? Ela é atuante. Então, a gente não pode deixar ela estanque aí, né? E aí, uma outra coisa também é que, para ensinar química, né, o ideal é que se tivesse um ambiente realmente adequado, equipado, alunos também todos equipados, vidrarias, reagentes, e isso às vezes é muito difícil para algumas realidades de escola. Escola. Isso.